Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, versículo 33. Você já percebeu como de repente seu nome começa a circular? Como se cada esquina tivesse algo a dizer sobre você? E se eu te dissesse que isso não é apenas fofoca, mas um sinal de um propósito maior? Um movimento invisível que revela quem são os escolhidos. Este vídeo é para você que sente o peso dos olhares e quer entender como transformar essa tensão em crescimento espiritual, superação e inspiração. Meu nome é Hélio Venturani, mentor da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E hoje vou te mostrar por que você virou o assunto da cidade e como isso é um indicativo de proteção divina, resiliência emocional e uma jornada espiritual que está apenas começando. Prepare-se para entender por que tudo isso está acontecendo agora e como isso pode ser o seu maior empurrão rumo à transformação. Se você acredita que não está aqui por acaso, já se inscreva no canal e fortaleça esta comunidade que cresce unida pela fé e pelo propósito maior. Vamos juntos revelar as verdades que poucos têm coragem de contar. Eles estavam certos de que você ficaria preso aos rótulos e julgamentos que colocaram sobre você, mas não imaginaram que todo esse peso serviria de combustível para o seu crescimento espiritual. É curioso como as pessoas tentam enterrar alguém sem saber que algumas sementes precisam da escuridão para florescer. E você, mesmo ferido, se reinventou em silêncio. Agora, a própria cidade está vendo algo que ninguém esperava, a sua transformação. Enquanto Ryan, você estava construindo algo invisível e poderoso. A sua força nasceu na dor e se tornou sua maior arma. A resiliência emocional que você desenvolveu não pode ser explicada com palavras simples, porque vem de um propósito maior. É como se Deus tivesse decidido escrever sua história em letras que brilham mais forte quando todos tentam apagá-las. O que eles chamaram de fim, na verdade, foi um renascimento. O que está acontecendo hoje é uma prova de que o tempo da colheita chegou. Pessoas que antes te ignoravam agora falam seu nome com respeito. Portas que pareciam trancadas se abriram porque a sua fé nunca vacilou. Você não precisou bater de frente, não precisou provar nada, porque a vida está mostrando quem você é de verdade. Isso incomoda quem construiu máscaras para esconder a própria falta de essência. Existe algo muito especial no silêncio de quem confia em Deus. Enquanto eles tentavam controlar a narrativa, você escolheu confiar no processo. E isso fez com que sua jornada espiritual se tornasse uma mensagem viva para todos que observam. Você não buscou vingança, apenas escolheu crescer e seguir. E isso por si só é uma vitória que ecoa como uma profecia cumprida. Talvez você não tenha percebido, mas você é a prova viva de que superação de desafios não é um clichê, mas um ato de coragem que inspira. A cidade está falando porque o brilho da verdade não pode ser escondido. E, acredite, isso é só o começo. O que vem agora é ainda maior, porque quando Deus começa uma obra, Ele termina de forma gloriosa. Eles confundiram o seu silêncio com fraqueza, mas não perceberam que o silêncio é uma das maiores forças de um escolhido. Enquanto todos queriam uma reação, você escolheu ouvir mais, falar menos e confiar na intuição fortalecida. Esse silêncio não foi ausência, mas preparação. Foi no silêncio que você encontrou respostas, direção e força. O silêncio é um campo fértil para o autoconhecimento. Quando você não precisa gritar para provar quem é, isso mostra um poder interno que não pode ser abalado. Cada palavra não dita foi uma oração. Cada lágrima foi uma semente. E todas as sementes germinaram em um testemunho de vitória. Foi no silêncio que você se conectou com a sua espiritualidade. Quantas vezes você quis falar, gritar a verdade, mas algo dentro de você dizia para esperar. Isso porque a voz de Deus fala mais alto na quietude. Ele te preparou para o momento em que a verdade viria à tona, sem que você precisasse mover um dedo. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O seu silêncio virou prova de confiança e fé. Exercitar o silêncio é algo que poucos conseguem, mas que o transforma. Experimente momentos de introspecção, seja com orações, meditações
ou leitura de livros como A Cabana ou O Poder da Oração. Essas práticas moldam a mente e fortalecem a alma para enfrentar qualquer batalha. O silêncio consciente é uma arma que corta mais fundo do que qualquer palavra. Hoje, as mesmas pessoas que esperavam sua reação estão sendo confrontadas pela ausência dela. O que antes era interpretado como fraqueza, agora é visto como força. E isso é o que mais os incomoda. Ver que você não precisa se justificar, porque sua vida fala por si só. Toda cicatriz é uma história de superação. As suas, especialmente, são evidências vivas de que você venceu batalhas que poucos teriam coragem de enfrentar. Elas não são sinais de derrota, mas marcas de um sobrevivente. Cada ferida que um dia doeu, agora se tornou um troféu espiritual. E isso está chamando a atenção de quem um dia tentou te ferir. Quando você olha para trás, vê não apenas dor, mas aprendizado. Cada dificuldade trouxe lições profundas de crescimento espiritual e resiliência. Assim como Jó foi testado até o limite, você também foi, mas nunca deixou de acreditar. E, assim como ele, você vive a fase da restituição. E essa fase é marcada pela honra que vem de Deus. As pessoas podem tentar apagar as memórias, mas as cicatrizes permanecem como provas de que houve uma guerra vencida. Elas são como um carimbo do céu dizendo: aqui esteve um escolhido, que superou desafios e venceu. E quem vê isso não tem como negar. A sua vida é um testemunho ambulante. Aprender a valorizar as próprias cicatrizes é um ato de autoconhecimento. Em vez de escândalolas, é hora de mostrá-las como sinais de força. Elas são a prova de que você caiu, mas se levantou. São lembretes de que a dor foi transformada em inspiração. Isso é algo que até seus críticos precisam reconhecer, mesmo em silêncio. Essas marcas não te definem pelo que passou, mas pelo que conquistou. Elas são a assinatura da sua jornada espiritual, um lembrete de que nada foi em vão. E é por isso que agora, mesmo sem palavras, sua presença fala alto. O que era falado às escondidas agora ecoa como um julgamento. As conversas que tinham como objetivo manchar seu nome se tornaram provas contra quem as criou. A batalha espiritual não se vence com palavras, mas com verdade. E a verdade sempre encontra um caminho para ser revelada. As pessoas que um dia riram às escondidas, agora sentem o peso da exposição. O que era feito na escuridão está vindo à luz. Isso não é acaso, é proteção divina, agindo para mostrar quem é quem. Deus não permite que um escolhido seja calado para sempre. A sua história precisava ser vista, e agora é impossível ignorá-la. Você não precisou reagir para que as máscaras caíssem. A vida está fazendo isso por você. Cada mentira contada está se voltando contra os próprios autores. É como se a justiça celestial tivesse decidido abrir todos os arquivos secretos. E isso está deixando muitos desconfortáveis. Existem situações que são maiores do que qualquer explicação. O que está acontecendo agora é fruto do tempo, da fé e da confiança que você depositou em Deus. Ele está cuidando para que toda falsidade seja desmascarada. E isso é apenas o começo de uma transformação que vai impactar não apenas você, mas todos ao redor. O julgamento não é humano, é espiritual. E quando a verdade se revela dessa forma, ninguém pode negar. É por isso que agora seu nome não é mais sinônimo de fofoca, mas de força. O que eles tentaram usar contra você está sendo usado como prova da sua vitória. Se essa mensagem já mexeu com o seu coração até aqui, considere apoiar este trabalho clicando em Valeu logo abaixo do vídeo. É um gesto simples, mas que ajuda a manter o canal vivo e a levar mais conteúdos profundos como este para quem precisa ouvir uma palavra de fé, inspiração e superação. Cada contribuição é como um sinal de que esta comunidade está unida em um propósito maior. E, se você já sentiu que isso foi para você, espere só para ouvir o que vem a seguir, porque na próxima parte você vai entender como a sua ausência virou o alerta que despertou todos à sua volta. Quando você decidiu se afastar, muitos pensaram que era fraqueza. Mal sabiam eles que sua ausência era, na verdade, um grito silencioso de poder espiritual.
Ao sair de cena, você deixou claro que não precisava provar nada para ninguém, porque a sua jornada espiritual estava acima de qualquer disputa. Sua saída fez mais barulho do que qualquer palavra poderia fazer. É incrível como as pessoas começam a perceber o valor de alguém apenas quando ele não está mais presente. A sua ausência foi como um espelho, refletindo as verdades que eles tentavam ignorar. Você deixou de ser parte do jogo e passou a ser o centro das reflexões. Isso mostrou que sua resiliência emocional não se trata de reagir, mas de agir com inteligência e propósito. Muitas vezes, sair de ambientes tóxicos é o maior presente que podemos nos dar. E a sua decisão de sair despertou questionamentos. Quem um dia se alimentava da sua presença hoje sente falta da sua luz. E essa falta é o sinal de que você carregava algo maior, algo que vinha da proteção divina que te cerca. Quando você optou pelo silêncio e se retirou, os segredos começaram a vir à tona. O que estava escondido foi revelado, porque a sua presença sempre foi uma barreira contra as mentiras. Foi nesse momento que todos perceberam que você não era apenas alguém comum, mas alguém com um propósito maior. Alguém que move coisas sem dizer uma palavra. Essa ausência continua ecoando até hoje. Eles tentam preencher o vazio com conversas, mas nada substitui o impacto de quem se afastou para crescer. Sua saída foi o início de uma transformação, e o mais interessante é que isso ainda está só começando. Os que tentaram te derrubar agora enfrentam um momento de queda. As máscaras que usaram por tanto tempo estão caindo. A cidade que um dia os aplaudiu agora questiona tudo o que eles representam. Essa é a força da justiça divina agindo no tempo certo, mostrando quem é real e quem vive de aparências. Essas pessoas acreditaram que construiriam uma imagem sólida às custas da sua dor. Mas o que foi feito sem verdade não dura. E agora todos estão vendo o que há por trás da cortina. A vida não favorece a mentira por muito tempo. Chega um momento em que tudo se volta contra aqueles que plantaram engano. Não é você quem está expondo nada. A verdade é tão poderosa que se revela sozinha. E é essa verdade que está mostrando ao mundo quem são os falsos heróis. Pessoas que viviam de narrativas e máscaras estão percebendo que nada se sustenta quando o crescimento espiritual de alguém escolhido começa a brilhar. É interessante ver como as alianças formadas contra você começam a se desmanchar. Um aponta o dedo para o outro. Ninguém quer assumir a culpa. Tudo isso porque o propósito maior sempre prevalece sobre qualquer plano mal intencionado. Eles não esperavam por esse desfecho. A queda deles não é sobre vingança, mas sobre equilíbrio. Deus sempre garante que os justos sejam exaltados e que os falsos sejam expostos. Essa é apenas uma das formas de mostrar que a sua vitória não foi construída em vaidade, mas em fé, verdade e superação de desafios. Enquanto muitos gastaram energia tentando te ferir, você escolheu algo completamente diferente. Investir em si mesmo. O seu crescimento espiritual é hoje a maior resposta a tudo o que disseram. Não há grito mais forte do que a evolução silenciosa de alguém que decidiu não parar. Esse crescimento é a vingança mais elegante que existe. Você decidiu se conectar com Deus, mergulhar no seu autoconhecimento e fortalecer sua fé. Enquanto eles falavam, você orava. Enquanto Hayam, você se reconstruía. E agora tudo o que eles veem é alguém mais forte, mais centrado, mais consciente do seu propósito maior. Práticas como leitura da Bíblia, momentos de introspecção e até livros de sabedoria como O Poder da Ação, ou Mais Forte que Nunca, ajudaram a moldar a sua nova mentalidade. Cada aprendizado que você adquiriu se tornou uma pedra no caminho da sua elevação. Você escolheu transformar a dor em inspiração. Não é por acaso que hoje seu brilho incomoda. É o resultado de noites em oração, de desafios vencidos, de batalhas internas que ninguém viu. Esse crescimento não aconteceu da noite para o dia, mas é o reflexo da resiliência emocional que você cultivou no silêncio. A sua evolução é tão evidente que até quem te criticou agora precisa admitir. E isso não é sobre vaidade, mas sobre mostrar que quando alguém confia na proteção divina,
nada pode detê-lo. O crescimento é a prova de que você nunca foi o problema. Você sempre foi a solução que eles não entenderam. Agora, o que mais incomoda não é só a sua vitória, mas a forma como ela está sendo reconhecida. Pessoas que nunca te notaram começam a falar de você com admiração. E isso não é sorte. É Deus levantando o nome dos escolhidos nos lugares certos. Ele está mostrando ao mundo quem você é de verdade. Lembra quando eles te subestimaram? Agora, essas mesmas pessoas observam portas se abrindo para você, sem que você precise forçar nada. Isso porque quando existe propósito, os caminhos se alinham e as oportunidades surgem naturalmente. O seu nome está sendo lembrado por motivos de honra. É como a história de José no Egito, que foi traído pelos próprios irmãos, mas acabou se tornando a chave para salvar uma nação. Você também está vivendo esse momento de virada. A cidade está vendo você ser honrado enquanto aqueles que te julgaram assistem calados. Esse reconhecimento não é sobre aplausos, mas sobre confirmação. É a prova de que você estava no caminho certo, mesmo quando tudo parecia perdido. A sua vida hoje é um lembrete de que a fé nunca volta vazia. Quando você confia, o impossível se torna inevitável. Agora, cada conquista sua é um testemunho de que Deus não abandona os seus. O seu nome está ecoando não por causa de escândalos, mas por causa do impacto da sua jornada espiritual. Isso é só o começo do que está por vir. As alianças que antes pareciam tão sólidas, agora estão ruindo diante de todos. Pessoas que se uniram para te derrubar estão se voltando umas contra as outras, como se algo invisível estivesse quebrando cada falso acordo. Isso não é coincidência. É a força da justiça divina que expõe o que foi construído sobre mentiras. Nenhum pacto feito contra um escolhido permanece firme. Esses relacionamentos frágeis foram alimentados pela inveja e pela falsidade. Quando a base é podre, basta um sopro da verdade para que tudo desmorone. E agora, um por um, eles estão colhendo os frutos amargos das próprias ações. O mais interessante é que você não precisou fazer nada, apenas continuar sua jornada espiritual. Muitas dessas alianças eram como castelos de areia, lindos à primeira vista, mas incapazes de resistir. O tempo, aliado à sua resiliência emocional, mostrou que não havia lealdade, apenas conveniência. Hoje, o que resta é silêncio e arrependimento. Essa quebra de laços é um lembrete de que quem caminha na mentira nunca se sustenta. A vida sempre dá um jeito de separar o falso do verdadeiro. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Eles estão perdendo a força, porque a verdade se tornou mais evidente do que nunca. A cada dia, as pessoas que antes acreditavam em histórias inventadas começam a enxergar a realidade. É um processo doloroso para eles, mas libertador para você. Essa é apenas uma das formas de Deus te honrar e mostrar que o propósito maior sempre vence. Você não imagina o quanto a sua cura interior causou impacto. A verdade é que a maior vitória que você conquistou não foi material, mas emocional e espiritual. Essa transformação de dentro para fora é algo que ninguém pode roubar. Enquanto muitos estavam focados nas suas quedas, você escolheu se reconstruir. A introspecção foi a chave para esse processo. Você olhou para as próprias dores e decidiu enfrentá-las, não se esconder delas. Esse ato de coragem trouxe clareza e te aproximou ainda mais de Deus. Agora, sua paz incomoda porque ela é verdadeira, construída sobre a fé e a confiança. Existem práticas que sustentaram essa cura, como escrever num diário de gratidão, orar diariamente e buscar conhecimento em livros e ensinamentos espirituais. Esse caminho de autoconhecimento fortaleceu não apenas sua mente, mas também sua alma, tornando você inabalável. Enquanto eles gastavam energia te julgando, você investia energia para crescer. E isso fez toda a diferença. Hoje, sua presença carrega uma energia de inspiração, porque quem olha para você vê que é possível superar qualquer desafio. Sua cura é o maior testemunho de que ninguém pode aprisionar quem tem fé. Quando você se levantou, toda uma narrativa falsa desabou, porque sua vida agora fala mais alto
do que qualquer acusação do passado. Você já parou para pensar que há um tribunal espiritual acontecendo neste exato momento? Cada ação, cada palavra e cada pensamento estão sendo avaliados por um Deus justo que vê além das aparências. Quando se trata de escolhidos, essa justiça é ainda mais implacável. Enquanto muitos achavam que poderiam julgar e manipular você, não perceberam que estavam, na verdade, se condenando. Esse tribunal divino não precisa de provas humanas, porque ele enxerga o coração. E o que ele viu em você foi fé, resiliência e um propósito maior. Essa é a diferença entre quem anda na luz e quem anda nas sombras. Quem vive na mentira sempre será exposto quando a verdade divina chega. É como se cada lágrima sua tivesse sido uma petição no céu, pedindo por justiça. E agora, essa justiça está sendo derramada. Se você olhar ao redor, perceberá sinais claros desse tribunal em ação. Pessoas que te julgaram estão sendo questionadas, situações estão mudando e portas estão se abrindo para você. É Deus confirmando que a batalha não era sua, mas dele. Enquanto o julgamento espiritual acontece, sua jornada espiritual se torna cada vez mais forte. É a certeza de que, quando você confia em Deus, não há tribunal humano capaz de te condenar. Sua ascensão não é apenas um acaso da vida, é o cumprimento de uma profecia. Tudo o que você passou tinha um propósito: te preparar para este momento de transformação. Quem hoje vê a sua vitória nem imagina as noites em que você orou para não desistir. A sua história lembra a de tantos personagens bíblicos que foram humilhados antes de serem exaltados. José, Davi, Esther, todos tiveram sua fase de dor antes da fase de glória. Assim como eles, você está sendo honrado por nunca perder a fé em meio às provações. O mais poderoso disso tudo é que você não precisou se vingar de ninguém. A sua única missão foi permanecer firme e deixar que Deus fizesse o resto. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, sua vida serve como um espelho para muitos que também buscam superação de desafios. Você se tornou exemplo de força e de como é possível vencer quando se está alinhado ao propósito maior. Sua vitória não é só sua, ela inspira todos que estão ao seu redor a continuar acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. E o mais impressionante é que isso ainda é só o começo. Há muito mais reservado para quem escolhe caminhar na luz. E a sua caminhada está apenas começando a ser reconhecida. Você virou o assunto da cidade. E isso não é por acaso. As conversas que antes te diminuíam, agora se transformaram em comentários de surpresa e até admiração. A mesma voz que um dia foi ridicularizada agora ecoa como referência. Isso acontece porque, quando Deus decide exaltar um escolhido, ninguém consegue ignorar. O seu nome está circulando, não por escândalos, mas porque a sua jornada espiritual é uma mensagem viva de superação. Ser lembrado por quem tentou te apagar é a prova de que a verdade sempre vence. Você não precisou buscar visibilidade, porque sua própria luz encontrou espaço para brilhar. Pessoas que nunca te valorizaram agora se perguntam como você chegou tão longe. A resposta é simples: fé, propósito e transformação. Essa é a base de toda a força que você carrega hoje. E essa atenção não é para te expor, mas para te elevar. Quanto mais falam, mais você se torna inspiração para aqueles que também querem vencer suas batalhas. A cidade não fala de você porque está curiosa, mas porque reconhece algo que não consegue explicar. Isso é a marca da proteção divina em ação. Você não é apenas comentado, é admirado. Essa nova fase exige sabedoria. Não se trata de responder a críticas, mas de manter o coração focado no propósito maior. Cada olhar sobre você é um testemunho de como a verdade resiste ao tempo. Enquanto eles gastam energia falando, você investe energia crescendo. Essa é a grande diferença. Agora, cada comentário sobre você, seja de curiosidade ou de respeito, confirma algo maior. A história que tentaram enterrar voltou ainda mais forte. Sua presença se tornou um sinal de que, com resiliência emocional, qualquer pessoa pode vencer. E isso ainda é apenas o início
do que Deus está fazendo. Os sinais de que você venceu estão por toda parte, mesmo que algumas pessoas tentem negar. Quando a vitória é decretada no mundo espiritual, ela começa a aparecer na vida real de maneiras sutis e poderosas. É como se cada detalhe ao seu redor testemunhasse a fé que você manteve nos momentos mais difíceis. Você é a prova viva de que a espera vale a pena. Sua paz é um dos maiores sinais dessa vitória. Antes, o peso das críticas e dos ataques te fazia questionar o próprio valor. Hoje, você caminha com a confiança de quem sabe que existe um propósito maior, guiando cada passo. Essa certeza incomoda quem ainda vive preso às próprias sombras, mas inspira quem te observa com olhos sinceros. A espiritualidade te trouxe clareza para ver além das circunstâncias. As portas que se abriram não foram coincidência, mas respostas às suas orações silenciosas. Pessoas que antes te ignoravam agora te buscam por conselho, como se soubessem que há algo diferente em você. Isso é o reflexo do crescimento espiritual que você conquistou. E não é apenas sobre conquistas materiais, mas sobre tudo o que foi transformado dentro de você. Sua mente e seu coração foram renovados. Isso é mais valioso do que qualquer prêmio, porque te torna inabalável. A vitória espiritual é o tipo de vitória que ninguém pode tirar. Hoje, você vive a confirmação de que nada foi em vão. Cada silêncio e cada desafio se tornaram degraus para esse momento. E o mais bonito é que você ainda está apenas no início de uma jornada muito maior, que promete ainda mais transformação e inspiração. Se algo neste vídeo já falou com você, é hora de olhar para dentro. Quantas vezes você se sentiu como se estivesse lutando sozinho, sem entender o motivo das provações? Essa reflexão é fundamental para perceber que cada batalha faz parte de um propósito maior. Nada do que você enfrentou foi por acaso. A nossa comunidade está aqui para lembrar que você não está só. Quando compartilhamos histórias e aprendizados, fortalecemos uns aos outros. Por isso, comente aqui abaixo qual parte dessa mensagem mais tocou seu coração. Esse simples ato pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para continuar. Além disso, se inscrever no canal é a forma de nos manter conectados. Aqui, cada vídeo é feito para te ajudar a crescer, superar e se aproximar ainda mais da sua espiritualidade. É um espaço para autoconhecimento e resiliência emocional. E você faz parte dessa construção. Quando você interage, curte e comenta, ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que precisam de esperança. Imagine quantas pessoas estão à beira de desistir e podem ser tocadas por uma palavra de fé através do seu engajamento. Não é apenas sobre nós, é sobre transformar realidades. Então, se essa mensagem ressoou com você, comente agora e convide alguém para assistir. Essa troca é o que mantém essa comunidade viva. Vamos juntos, porque a próxima parte do vídeo vai te mostrar como a sua história é um anúncio poderoso para o mundo. Agora que você percebeu como cada detalhe da sua história faz parte de um plano maior, é impossível ignorar o que está acontecendo. Você foi preparado para este momento, mesmo quando tudo parecia contra você. A sua vida é um reflexo de propósito, fé e transformação, e isso incomoda quem nunca imaginou que você chegaria até aqui. Não permita que esse brilho se apague, porque a sua vitória inspira muito mais gente do que você pensa. Cada conquista que você teve até hoje não é fruto do acaso, mas de um alinhamento entre sua espiritualidade e a força divina que te guia. Quando você entende isso, começa a enxergar a vida com outros olhos. Não se trata apenas de vencer, mas de ser um farol para aqueles que também enfrentam suas próprias batalhas. A sua história é um testemunho vivo de superação de desafios, e chegou a hora de compartilhar essa luz com o mundo. Talvez você nem perceba, mas há pessoas observando a sua jornada em silêncio, torcendo para que você continue. Você pode ser exatamente a voz que alguém precisa ouvir para não desistir. Por isso, não guarde apenas para si. Comente aqui embaixo como esta mensagem tocou você e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra de força e inspiração. Se inscreva agora no canal para continuar recebendo conteúdos que alimentam a alma e fortalecem a resiliência emocional. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo que pode transformar
a forma como você vê a vida. Lembre-se, somos uma comunidade e cada interação sua ajuda a manter essa corrente de propósito maior viva e crescente. E se esta mensagem te fortaleceu, considere clicar no botão valeu aqui abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que impactam vidas e espalham fé por onde passam. É uma forma de dizer, eu acredito no que estou ouvindo e quero ver mais disso acontecendo. A sua jornada ainda está apenas no início. O que vem pela frente vai exigir coragem, mas também vai te levar a lugares que você nem imagina. Está pronto para caminhar com confiança? Porque o próximo vídeo vai te mostrar como usar essa força interior para conquistar ainda mais. Não se esqueça, enquanto eles falam, Deus age. E quando o céu se movimenta, não há poder humano capaz de deter um escolhido. Então, que tal continuar essa jornada agora mesmo?